Olá pessoal, então vamos corrigir os nossos exercícios da última aula. Número 1 é calcular os produtos notáveis. Primeiro caso, já coloquei aqui para vocês, que é o quadrado da soma de dois termos. Então vamos lá. Quadrado do primeiro termo aqui é 3x, como são dois elementos, parênteses. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é 3x, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo, então 1 ao quadrado. Montei, resolvendo. 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3, né? X ao quadrado é x ao quadrado, mais, faz a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 3. 6 vezes 1, 6, x, porque eu tenho x aqui, mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. Letrinha B também é o quadrado da soma de dois termos, então, ó, quadrado do primeiro termo, como tenho dois elementos eu coloquei dentro de parênteses, mais 2 vezes o primeiro, que é 2m, vezes o segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo termo, que é 5. Montei. 2 ao quadrado, 4, m ao quadrado é m ao quadrado. Mais, faz a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, m. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, tá bom? Agora a próxima, letrinha C, já é o quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Então, basicamente é a mesma coisa, né? Ó, quadrado do primeiro termo, que é 6y. Opa, deixa eu riscar aqui, pra ficar melhor. É o primeiro termo, 6y, quadrado do primeiro, como tem dois elementos parênteses, menos 2 vezes o primeiro, que é 6y, vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo, então 4 ao quadrado. Montei, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, y ao quadrado é y ao quadrado. Menos, faz a multiplicação aqui dos termos, posso multiplicar o 2 vezes 6, 12, vezes o 4, que vai dar 48, tá? 48y, mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Letra D também é o quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado do primeiro termo, então, ó, 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 3, vezes o segundo, que é a ao cubo, mais o quadrado do segundo, como ele tem expoentes, eu vou colocar dentro do parênteses. Resolvendo, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, menos, faz a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 3, 6, repete o a ao cubo. Mais, potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6, tá bom? Letrinha E. A letrinha E já é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, é só pegar o primeiro termo e colocar o quadrado do primeiro, então, ó, 2x, parênteses, porque são dois elementos. Quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo, também como são dois termos, parênteses, tá bom? Ó, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Resolvendo, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado é x ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, y ao quadrado é y ao quadrado, certo? Letrinha F também é o produto da soma pela diferença de dois termos. Vou pegar quadrado do primeiro, então, ó, 7 ao quadrado, menos quadrado do segundo, então 6x ao quadrado, dentro do parênteses, porque são dois elementos. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, menos 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, e x ao quadrado é x ao quadrado. Aí vem o nosso número 2. O número 2 já é o caso de fatoração, que foi o que nós vimos por último, né? Coloquei aqui os três casos estudados. O primeiro caso é fator comum, como o nome já diz, eu tenho que encontrar o elemento que é comum em ambos os termos. Na letra A tá fácil, né? Eu já vejo de cara que eu tenho A, que é o termo comum, fator comum. Só tenho ele, então abro parênteses, o que sobrar fica dentro. Ó. Tirei esse A, sobrou x, tirei esse A, sobrou menos y, tá? Aqui as letras são diferentes, tá bom? Vou pegar o primeiro número, o menor número, 4, mas o 4 não divide 6. Então, eu tenho que ver um outro número que divida
o 4, que também divide o 6. O 3 não divide, o 2. O 2 divide o 4 e também divide 6. Então, 2 é o nosso fator comum. Abro parênteses, dentro do parênteses fica o que sobrou. Então, eu vou dividir cada termo desse aqui por 2, tá bom? 6 dividido por 2, 3, e tem o x ao quadrado. Menos 4 dividido por 2, 2, e tem o a, tá? Letrinha C, eu tenho a letra x ao cubo, que eu pego sempre a letra que tem o menor expoente, mas observe que tem os números aqui. O menor é 15, mas 15 não divide 21, né? Exatamente. Então, eu tenho que pensar em próximo. O próximo que divide o 15 seria 5, certo? Mas o 5 não divide 21. Então, eu tenho o 3, porque o 3 divide o 15 e também divide o 21, certo? Então, dentro de parênteses, vai ficar o que sobrou. Eu vou dividir cada termo desse aqui por 3x ao cubo, tá bom? 15 dividido para 3, 5. E aí, o que a gente faz com os expoentes, gente? Subtrai. Divisão sempre subtrai expoentes. 3 menos 3 vai dar o quê? 0. Então, esse x vai deixar de existir, sobraria 1, mas 5 vezes 1 é 5, não preciso colocar. Tá bom? Aí vem aqui o próximo. Eu vou dividir o 21 por 3, que vai dar 7, certo? Porque 21 dividido por 3 é 7. E aí eu tenho que subtrair os expoentes. 8 menos 3 vai dar... certo? 5. Então, o nosso fator comum aqui é 3x ao cubo. Minha energia tá atacadíssima. Vamos lá. D. Letrinha D é a diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, a forma mais fácil de efetuar é vir aqui e colocar a raiz quadrada em ambos os termos. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de x a quarta é x ao quadrado. Menos raiz quadrada de 9, 3. Parênteses, repete a mesma coisa com o sinal trocado. Gente, ficou muito apertado aqui. Eu vou riscar e vou botar aqui embaixo, tá? Desculpa. Ficou muito embolado. Vou fazer de novo aqui. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de x à quarta, 2. Menos raiz quadrada de 9, 3. Parênteses, repete a mesma coisa com o sinal trocado. Tá bom? Melhor assim, né? Menos embolado. Letrinha E. Vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui e vou colocar raiz quadrada em ambos os termos, tá bom? Raiz quadrada de x ao quadrado, x, menos raiz quadrada de 81, 9. Parênteses, repete a mesma coisa com o sinal trocado. Facinho, facinho, né? Letrinha F. Raiz quadrada em ambos os termos. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de B à quarta, B ao quadrado. Parênteses, repete a mesma coisa com o sinal trocado, tá bom? E agora o nosso último caso estudado, que é um trinômio quadrado perfeito. Primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se ele é perfeito mesmo, tá? Então, é 2 vezes a raiz do primeiro e a raiz do último. Coloco raiz no primeiro termo, raiz no último termo. Raiz quadrada de x ao quadrado, x, vezes raiz quadrada de 100, 10. 2 vezes 10, 20, x. O valor é o mesmo? É. Então, significa que é um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, eu só vim aqui, parênteses, raiz quadrada do primeiro, x, né? Sinal do meio, mais, raiz quadrada de 100, 10, parêntese, eleva a 2, eleva ao quadrado. Letrinha H, eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, vou fazer 2 vezes, e vou colocar raiz no primeiro termo, raiz no último termo. Raiz quadrada de A ao quadrado, A, vezes raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 7, 14, A. Mesmo valor do meio? É. Se eu tenho o mesmo valor do meio, é um trinômio quadrado perfeito. Então, fatorando,
abre parênteses, raiz quadrada do primeiro termo, que deu A, mais o sinal do meio, né? Pego sempre o sinal do meio. Raiz quadrada do último termo, que deu 7, e elevo ao quadrado. Letrinha aí, a mesma coisa, ó, 2 vezes, e aí eu vou colocar a raiz quadrada no primeiro termo, raiz quadrada no último termo. Raiz quadrada de 36, 6 vezes raiz quadrada de x ao quadrado é x, de y ao quadrado é y. 2 vezes x, 6, perdão, 12, xy. É o mesmo valor? É. Então, eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, é só fatorar, abro parênteses e coloco raiz do primeiro termo, que deu 6, sinal do meio, raiz quadrada de x ao quadrado e y ao quadrado deu xy. Fecha parênteses e coloca ao quadrado, tá bom?